Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o princípio da superposição aplicado na análise estrutural. Então, para isso, vamos analisar um exemplo aqui, né? Eu tenho essa viga com três apoios, A, B e C, sendo o apoio A um apoio simples, o apoio B e o apoio C apoios deslizantes. Conforme vimos na aula passada, no vídeo anterior, sabemos agora que o apoio A ele introduz duas restrições em relação à força. Deslocamento, uma força VA e uma força HA. O apoio B introduz uma força, restrição, a força BB, e o apoio C também uma força VC. Ok. Não vamos nos preocupar agora em relação ao sentido aqui das forças. Mas se formos contar, temos 4 restrições que estão sendo inseridas pelos apoios. E no nosso caso, no caso clássico de uma estrutura isostática, nós temos as 3 equações de equilíbrio para resolver a estrutura. Então vemos que essa estrutura, como eu tenho mais restrições, mais incógnitas do que equações, eu não consigo resolver de uma forma clássica aí da isostática, correto? Então essa estrutura é uma estrutura hiperestática. Ok. Entretanto, eu tenho uma abordagem para fazer utilizando aqui o princípio da superposição, que é um princípio muito importante na análise estrutural. O que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso remover esse apoio aqui em C. Se eu remover esse apoio em C, o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova estrutura e com esse carregamento eu vou ter novas reações de apoio, um novo diagrama de momento fletor e uma nova forma deformada aqui representada em vermelho, ok? Como essa estrutura é isostática, né, já sabemos como é que se resolve esse tipo de estrutura. Basta utilizar as equações de equilíbrio, tá certo? Então aqui acha via ABB o diagrama de momento fletor e a deformada. Ok. Entretanto, como é que eu faço para essa estrutura ser igual a essa estrutura aqui? É relativamente simples. Analisando a deformada aqui, nós vemos que eu tenho um deslocamento ΔC vertical aqui, no ponto C. Tudo bem. E eu vou ter uma força vertical, analisando a estrutura original, eu sei o quê? Que esse apoio, ele introduz uma força vertical no ponto C e que ele obriga que o deslocamento vertical em C seja zero, ok? Então aqui eu faço o seguinte, se eu botar uma outra força vertical em C, nesse ponto aqui, de forma que o deslocamento seja igual a esse deslocamento aqui, mas no sentido contrário, e se eu somar esse caso com esse caso, o meu deslocamento final vai ser igual a zero, correto? Então é isso que a gente vai fazer. Eu acho uma força BC que vai gerar um deslocamento ΔCV vertical, mas agora no sentido contrário do primeiro deslocamento. E vou somar esses dois casos. Quando eu somar esses dois casos, eu volto para o meu caso original, porque eu estou satisfazendo a condição de introduzir uma força vertical em C e eu estou satisfazendo a condição do deslocamento vertical em C ser igual a zero. Ok? Então, como essa estrutura é uma estrutura também isostática, basta aplicar as equações de equilíbrio para conseguir determinar as reações de apoio e o diagrama de momento fletor na estrutura. Ok, vamos ver aqui como é que eu posso determinar tudo isso na minha estrutura hiperestática. Uma das formas é eu determino esses dois casos, faço a soma deles e chego no meu caso original, né? Ou determino os dois momentos fletores, somo e chego ao diagrama de momento fletor original, correto? Mas existe uma forma um pouquinho mais prática, que a gente, olhando alguns detalhes, consegue determinar aqui de uma forma mais simples. Então vamos lá. Vamos começar a nossa análise pela forma deformada.
Então eu marquei com asterisco aqui os pontos que inicialmente eu sei quais são os deslocamentos, ou seja, nos apoios, os apoios eles me dão essa informação, me dão qual é, informam para mim qual é o deslocamento no ponto, então eu sei que tanto em A, em B e em C o deslocamento vertical vale 0, e no ponto que eu apliquei a carga eu sei que eu vou ter um deslocamento aqui, né, nessa direção, aqui nesse sentido da carga, ok? Beleza. Agora, o que vai acontecer? Vamos supor que eu removi um apoio intencionalmente, removi o apoio C. Se eu removi o apoio C, a tendência aqui seria que a deformada viesse e esse ponto subisse. Como a tendência do ponto C é subir ao remover o apoio, isso quer dizer que esse apoio vai fazer uma força para baixo. Vamos supor agora que eu removi, tenho um apoio, vou ficar só com o apoio A e o apoio C, ou seja, eu removi o apoio B. Nisso que eu removi o apoio B, se eu fosse desenhar a deformada, eu veria que esse ponto B tenderia a descer. Então, isso, como eu sei que o deslocamento em B é 0, então a força VB tem que ser para cima, ok? E a mesma coisa aqui para o ponto A. Se eu remover o ponto A e for traçar a deformada, eu vou ver que a deformada no ponto A vai tender a se deslocar aqui para baixo. Então, a reação no ponto A vai ser para cima, ok? Beleza. Além disso, como eu tenho só cargas pontuais, a gente sabe que o diagrama de momento fletor, né, vai ser composto o quê? Por retas, tá certo? Então, eu vou ter retas formando o diagrama de momento fletor. Nas extremidades, como meus apoios são um apoio simples ou um deslizante, sabemos que o momento fletor é 0. Então, eu sei que o momento fletor em A é 0 e eu sei que o momento fletor em C é 0. Ok. Essa força VA aplicada para cima, o que ela vai fazer? Ela vai tracionar a fibra inferior e ela vai comprimir a fibra superior. Como podemos ver isso? Vamos utilizar como auxílio aqui um apagador. Se eu tenho aqui esse apagador na minha mão e eu aplico uma força para cima, observe bem que a parte inferior do apagador descola da minha mão, tá certo? Ou seja, essa parte inferior que está descolando da minha mão é a parte tracionada. Então, isso está dizendo, quando eu aplico a força VA para cima, que a parte inferior, a fibra inferior está sendo tracionada. Lembrando que o diagrama de momento fletor ele é sempre desenhado do lado tracionado da estrutura, ok? Beleza. Então, eu apliquei uma força para cima, a parte tracionada está na fibra inferior. Então, aqui, ó, isso que está mostrando, eu estou aplicando essa força para cima. Conforme eu me distancio do ponto de aplicação da força, o momento aumenta, porque o momento é força vezes o braço de alavanca, e na parte inferior que é tracionado. Então, ele vem descendo aqui, ok? Agora, vamos analisar aqui o lado BC. Então, vamos supor que eu cortei a minha estrutura nesse ponto aqui, tá certo? Estou pegando, então, tenho a minha estrutura, cortei ela num ponto aqui de análise e tenho minha força BC para baixo. Agora podemos observar que qual é a parte do apagador que descola da minha mão? É a parte superior do apagador, indicando que a parte superior do apagador é a parte que está tracionada agora, ok? Então aqui, quando eu aplico a força para baixo, quem vai estar tracionado é a parte superior. Por isso que o momento fletor aqui ele vem linearmente subindo, as cargas são pontuais, então o momento fletor tem que ser representado por retas. Então aqui o momento veio descendo, e aqui o momento veio subindo. Para eu fechar esse diagrama de momento, eu vou desenhar essa outra reta aqui, porque devido à carga W, né, vem descendo, devido a essa carga W, o meu diagrama de momento fletor ele vai mudar de direção, ok? Eu fecho o diagrama de momento fletor, tá certo? Então essa é uma técnica que a gente pode utilizar para desenhar o diagrama de momento fletor de forma que qualitativa. Observar que nós não temos nenhum valor para a carga, não temos valores para as dimensões da viga. Nós estamos fazendo uma análise qualitativa da estrutura. Estamos vendo qual vai ser a direção das reações, como elas se relacionam com o diagrama de momento fletor e como elas se relacionam com a forma deformada da estrutura.
Para isso aqui, nós podemos utilizar uma régua que ajuda muito a gente a associar a forma deformada com o diagrama de momento fletor. Vamos utilizar aqui uma régua. Então vamos pegar essa régua aqui. Se eu aplicar esse tipo de deformação na régua, podemos ver o quê? Que a fibra inferior da régua está tracionada e que a fibra superior vai estar comprimida. Quando eu fizer isso, a fibra superior da régua vai estar tracionada e a fibra inferior da régua vai estar comprimida, né? Aqui é como se eu pegasse um compasso e botasse a ponta seca aqui em cima e desenhasse, né, uma curva aqui, um arco de circunferência com compasso. E aqui seria a mesma coisa, mas com a ponta seca do compasso embaixo, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Como esta parte aqui, a fibra inferior está sendo tracionada, neste trecho aqui da estrutura, a minha deformada tem que ter mais ou menos esta forma. E é o que nós vemos aqui, né? Nesse trecho da estrutura, a deformada tem esta forma. É como se eu tivesse a ponta seca do compasso aqui em cima e desenhasse essa deformada. Já nesse outro trecho da estrutura, a parte tracionada está na parte superior, ou seja, se está tracionada na parte superior, tem que estar tendo mais ou menos esta forma. E para fazer isso é como se eu pegasse a ponta seca do compasso e desenhasse aqui essa deformada da parte superior da estrutura. Então podemos ver que existe uma ligação entre a deformada, as reações de apoio e o diagrama de momento fletor. Essa é a principal objetivo da nossa análise qualitativa, conseguir olhar uma estrutura e ver como tudo isso se relaciona e ver uma coerência entre esses dados. Ok, para finalizar, vamos ver aqui umas regras de ouro que eu usei várias vezes nesses exemplos para falar, né, fazer análise dessas situações. A primeira delas é a seguinte: se parte da estrutura permanece reta após o carregamento, então não há momento fletor nessa parte da estrutura. Isso se aplica aqui nesse desenho, ó. Vamos ver esse trecho aqui. Esse trecho aqui, como é que ele está? Ele está reto. Isso quer dizer que o momento fletor nele é nulo. Se eu pegar a minha régua, lógico que ela nem fica tão reta assim, né? Porque eu tenho o peso próprio da régua. Mas vamos ignorar o peso próprio. Se eu for inclinar a régua aqui assim, ó, ela vai permanecer reta. Ela só vai curvar a partir do momento que eu aplicar alguma carga nela, ok? Ou se eu tiver uma hipótese aqui, né, utilizando meus dedos aqui como apoio e aplicando uma carga, podemos ver que esse lado aqui, ó, da régua, esse trecho aqui, eu aplico a carga e ele permanece o quê? Permanece reto. Isso quer dizer que o momento nele é nulo. Já esse trecho central, ele vai curvar, né? Vai curvar tracionando a fibra inferior e comprimindo a fibra aqui superior, tá certo? Que ficaria semelhante aqui, né? Se eu aplicasse aqui na extremidade e fizesse isso, esse carregamento, que seria semelhante a este carro aqui, tá certo? Bem, segunda regra de ouro: se o carregamento da estrutura for somente de cargas pontuais, então o diagrama de momento fletor será formado por linhas retas. Então, todos os nossos casos aqui nós damos isso, né? Como são cargas pontuais aplicadas, o diagrama de momento fletor será formado por linhas retas. Observar que mesmo neste caso aqui, é uma linha reta que é nula, tá certo? Representando que o momento fletor nesse trecho aqui é nulo. A linha base é sempre o quê? A estrutura indeformada. Essa é a linha base, essa linha preta que a gente usa para representar o diagrama de momento fletor. Ok. Terceira regra de ouro: o momento fletor será sempre nulo em apoios deslizantes ou simples localizados nas extremidades da estrutura. Então, na hora que você for desenhar um diagrama de momento fletor e ver que você tem um apoio, né, simples ou deslizante na extremidade da estrutura, o momento nesse ponto vai ser nulo. Então é fácil de partir desse ponto, porque eu já conheço o momento naquele ponto, ok? Numa viga em balanço, num
num ponto aqui sem apoio, né, livre, o momento também normalmente vai ser nulo, a não ser que a gente tenha uma carga de momento aplicada nesse ponto, mas isso nós vamos ver mais para frente, ok? Então é isso, não deixe de ver, caso você teve dúvida em relação aos apoios, não deixe de ver o vídeo anterior, tudo bem? Valeu, obrigado!